Bem-vindo a uma ilha com sabores genuínos, paisagens infinitas, aventuras por descobrir. Bem-vindo a uma ilha que sabe receber e nos convida a um mar de encontros e também a um encontro connosco. Bem-vindo aos Açores. Bem-vindo ao 44º Congresso Nacional da APAVT. Bem-vindos novamente à segunda parte deste segundo dia. Vejo que ainda estão a entrar, o que quer dizer que o coffee break era bom. Coffee break era bom, façam um favor, podem entrar. Bom, e antes de iniciarmos a parte pura e dura da terceira sessão, nós vamos ver um pequeno vídeo, um vídeo da Picos de Aventura, que foi quem patrocinou o Coffee Break, precisamente para vocês estarem com picos de cafeína e picos de energia para este segundo debate. Prestem atenção. Não sei como ao certo, há ali uma calmia e há uma serenidade que eles transmitem às próprias pessoas, que muitas delas, no próprio contacto com a água, não estão habituadas e ficam, pronto, é assim, mas tudo muito ao mesmo tempo, golfinhos, água, tudo. Passa-se ali qualquer coisa muito boa, muito boa. E eles de certeza que sentem alguma coisa porque a proximidade com quem eles vêm, aquilo que eles fazem e a forma como eles viram o corpo para olhar para nós e para perceber o que está a passar é única. Coleiro, onde é que tens os animais? 2 milhas da costa, aqui por fora de Santa Clara, a andar com rumo a leste. Mensagem compreendida, 2 milhas fora da galera. A Sardenha já está a deslocar para lá. Muito bom. Um belo filme que mostra precisamente algumas das características diferenciadoras dos Açores. Só para avisar os intérpretes, o comandante, o que estava a falar, aquilo era Michelense Cerrado, não dá para traduzir, está bem? Não se esforcem. De qualquer das maneiras, ainda antes disso, também vamos aproveitar para vos mostrar um vídeo da nova campanha do Turismo Portugal, que se aliou à banda norte-americana The Man, que deu vida a uma ideia original com a criação de versões do tema Living the Moment como ponto de partida para criar razões para ouvir Portugal. Um vídeo para vocês verem e refletirem.
wishing well. I'm not alone, but I'm still lonely. When I was young, always go below the midnight sun. Those days are done, but I'm still glowing. Ooh, la 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 la, let's live in the moment. Come back Sunday morning, I will. When you're gone, goodbye, so long, farewell. Ooh, la 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 la, let's live in the moment. Come back Sunday morning with that shoulder set. When you're gone, goodbye, so long, farewell. My home is a guy who can't wait for time to tell. God only knows we don't need his story. When your family is swinging from the branches of a tree, God only knows we don't need ghost stories. Ooh, la 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 la, let's live in the moment. Come back Sunday morning, a lie well. When you're gone, goodbye, so long, farewell. Ooh, la 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 la, let's live in the moment. Come back Sunday morning with that soul to sell. When you're gone, goodbye, so long, farewell. Oh my God, I can't believe my eyes. Wake up, everybody, you know, come watch God move. Let's live in the moment. Come back Sunday morning, lie well. When you're gone, goodbye, so long, farewell. Ooh, la 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 la, let's live in the moment. Come back Sunday morning with that soul to sell. When you're gone, goodbye, so long, farewell. Volto a dizê-lo, o nosso país é lindo, está de ficar na memória. Bom, e antes então agora de estarmos prestes a dar início à próxima sessão, peço ao Presidente, Sr. Presidente da APAFT, Sr. Pedro Costa Ferreira, que vos vai dirigir aqui umas palavras que têm a ver apenas com a orgânica aqui do Congresso. Bom dia, agora sim. Há quem pense que o painel que agora acabou atrasado.
não é verdade, não acabou atrasado, acabou 1 hora mais tarde do que o previsto. E, portanto, este painel que agora se segue não vai começar atrasado, vai começar a 1 hora mais tarde do que a prevista. O que significa, que é uma boa notícia, que nós não vamos almoçar atrasados. Vamos só almoçar um pouco mais tarde do que o previsto e com um bocadinho mais fome do que o previsto. Mas o importante é o que se vai passar aqui e, portanto, não há qualquer constrangimento de tempo. Se há coisa que não vai acabar mais cedo, é este painel, que vai ter o tempo que lhe estava reservado em respeito às pessoas que convidámos, que se prepararam e em respeito à nossa vontade de aprender. Era isso que eu gostava a todos. Muito obrigado. Sr. Presidente da APAFT, belas palavras, vou usá-las segunda-feira quando for trabalhar e falar com o meu patrão. Não cheguei às 4, só cheguei mais tarde do que estava previsto. E sim, obviamente teremos o tempo necessário para debater, para falar. Espero chegar a casa antes dos meus filhos terem 18 anos. E bom, brincadeiras à parte, iniciemos agora o que tem que ser. Nós vamos discutir aqui, conversar, não é? Discutir os desafios do crescimento, o caso açoriano. E para tal temos 3 ilustres pessoas que me vão acompanhar aqui em cima e a quem eu vou debitar algumas questões para depois podermos ouvir e aprender. E então eu chamaria, primeiro, o Rodrigo Rodrigues. Uma salva de palmas, por favor, cá em cima, Rodrigo. E o Rodrigo Rodrigues é atualmente o presidente da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, licenciado em Gestão de Empresas, foi durante 15 anos agente de viagens, foi representante comercial em Espanha da SATA Internacional, delegado da APAFT para os Açores entre 2003 e 2006. Entre 2003 e 2006 é água. A água de cá é férrea. E neste momento também é diretor em contrato de gestão da pousada do Castelo de São Sebastião, da Rede de Pousadas de Portugal, na Terceira. Rodrigo, bem-vindo. Faz favor, podes tomar o teu lugar. Chamaria a seguir a senhora Secretária-Geral da Aresp, senhora Ana Jacinto. Uma salva de palmas. Que é meu dever, sendo senhora, acompanhá-la aqui. E a senhora Secretária-Geral da Aresp, Ana Jacinto, é natural de Lisboa, advogada e jurista, possui também um Master em Gestão de Empresas, tendo exercido a sua atividade profissional na Edideco, nomeadamente Editores para a Defesa do Consumidor, desde 2001 que está na Aresp, onde atualmente assume precisamente o cargo de Secretária-Geral. Além das suas funções, e isso ajuda imenso precisamente aqui também, coordena diversos grupos de trabalho e projetos e colaborou ativamente na elaboração de legislação para o setor do turismo. Bem-vinda e obrigado. E chamaria agora a senhora Secretária Regional de Energia, Ambiente e Turismo do Governo Regional dos Açores, Marta Guerreiro. Bem-vinda. Obrigadíssimo. E a senhora Secretária Regional é licenciada em Economia, com especialização nas áreas de Economia Monetária, Economia Industrial e Economia Pública. Puxa. Com vasta experiência e com diversas responsabilidades no setor bancário ao longo destes anos, assumiu a direção comercial de empresas dos Açores no Banco Santander Tota. É membro efetivo da Ordem dos Economistas e inscrita no Colégio da Especialidade de Economia Política. Em 2016, precisamente, tomou posse como Secretária Regional de Energia, Ambiente e Turismo do 12º Governo Regional dos Açores. Estão feitas as formalidades, muito obrigado pela vossa presença e antes de dar início ao debate propriamente dito, é minha obrigação fazer aqui um enquadramento. Antes também estabelecer aqui umas regras de convivência. O objetivo deste debate é tocarmos alguns temas, sendo que o objetivo é sermos incisivos, sermos claros na linguagem, obviamente, porque aqui também estão alunos e este é um bom momento para eles aprenderem, mais do que apenas os interessados no setor. Outra coisa importante, possivelmente teremos tempo para perguntas vindas do público, como digo,
mas elas terão que ser ordeiras e eu peço, por favor, não me surpreendam no escuro, está bem? Portanto, primeiro teremos a interpelação dos convidados e depois, consoante a disponibilidade, poderemos, isso sim, abrir os microfones, está bem? Não me raptem as senhoras dos microfones, é isso que eu quero dizer. Ora bem, fazer aqui um enquadramento muito rápido. Açores como destino turístico, porque até agora falamos Açores, mas não dissemos nada. 9 ilhas vulcânicas, 9 paisagens todas diferentes, conhecidas pelos seus recursos endógenos em termos naturais, sabidíssimo, são as caldeiras, as piscinas naturais, toda esta floresta laurisilva. São ilhas também conhecidas pelo seu caráter cultural, cada uma delas independente da outra, pelas influências que tiveram ao longo da história. São ilhas que têm uma atratividade geral, não só por serem diferentes, por manterem uma tradição, mas porque são um sítio seguro. E estas ilhas saíram da casca em termos de turismo. E saíram da casca porquê? Saíram da casca porque houve alterações a nível das ligações aéreas, porque se fez muitos anos de promoção turística, sim, foram muitos anos e não apenas poucos, os últimos. Está tudo bem aí? Ok. Muitos anos, porque de facto se fizeram novos investimentos e, na verdade, tudo isto para vos dizer que um dos motivos pelos quais estamos aqui é que os Açores estão precisamente numa fase de reajustamento. E não me compete a mim dizer se é um novo ciclo, se é um fim de ciclo, isso não é para mim dizer. A verdade é que é uma época em que temos que ter consciência e é preciso reflexão. Eu chamaria a isto dores de crescimento, mas isso sou eu. E então, aproveitando precisamente aqui este primeiro enquadramento, eu ia pôr um primeiro slide com uma frase que saiu num artigo da Condé Nast Travel, que andava a cobrir vários destinos do mundo, onde o objetivo era falar sobre destinos completamente danificados pelo turismo de massas, outros que nem se aproximam dessa realidade, dada a pouca maturidade que têm ainda no termo turístico, e algo como os Açores, que se destacaram nos últimos tempos, têm tido um crescimento enormíssimo e que esta pessoa que veio cá, Sebastian Modak, ficou preocupada por imaginar como poderá ser o futuro dos Açores. E a frase é esta: How the Azores will hold off the crowds and stay a natural wonder. E então, isto eu dirigia à senhora secretária Marta Guerreiro, aqui uma primeira questão. É legítima esta preocupação deste jornalista? Podemos pensar que estamos num caminho de excesso de turismo para os Açores? E de que forma, juntando aqui mais ou menos duas questões, de que forma é que isto poderá ajustar e mexer com o nosso setting e a nossa realidade e a nossa sustentabilidade ambiental? Muito obrigada, Rui. Antes de mais, muito bom dia a todos. Esta frase, que já não está aqui, e que constava de um artigo de opinião que foi publicitado há pouco tempo, continha também um vídeo em que o autor acabava terminando dizendo qualquer coisa como: será que é egoísta da minha parte pedir para que isto permaneça sempre assim? Porque o turismo traz desenvolvimento, o turismo traz oportunidades de emprego e se calhar é o que os açorianos querem. Mas depois acabava dizendo: mas alguma coisa me diz que este local vai conseguir encontrar o seu equilíbrio. E pois bem, é também por acreditar nisso que eu estou aqui. É por acreditar nisso que esta secretaria que tem 3 áreas que à partida parecem estranhas estarem juntas, energia, ambiente e turismo, existe. É porque acreditamos que é possível crescer no turismo, preservando, mantendo este ativo que nós temos, que é fundamental. E gostava também de destacar o tipo de turista que o Sebastian representa. É um turismo jovem, que saiu de uma cidade, ele próprio diz que é um urban boy, se bem me lembro, à procura de um contacto com a natureza e uma experiência completamente diferente daquela que ele consegue ter no seu dia-a-dia. E é isso que nós estamos prontos
efetivamente para responder. E começava por dando resposta a esta prontidão com o nosso processo de certificação como destino turístico sustentável. Ele responde muito a estas questões e dá nota da nossa preocupação de conseguir ver este tema como uma grande responsabilidade. Herdar um ativo como este é uma responsabilidade enorme, mas também é uma oportunidade fantástica de sabermos crescer e de evoluir relativamente ao mesmo. Sobre este processo de certificação, gostava de vos dar nota que nós optámos pelo caminho mais difícil. É a certificação mais exigente que nós temos nesta matéria. Não é por acaso que neste momento apenas 5 países no mundo a detêm. Estamos a falar de México, Islândia, Nova Zelândia, Austrália e, muito recentemente, já este ano, uma zona muito específica na China. Ele é acreditado pela GSTC com a chancela das Nações Unidas. Há outras acreditações, seria seguramente mais fácil, mas nós não fomos por aí porque acreditamos que conseguimos fazer este percurso mais exigente. Mas para nós chegarmos aqui, houve um caminho que veio sendo percorrido na região com preocupações muito grandes a nível da preservação e da conservação ambiental. As políticas públicas que existem em matéria de ordenamento do território e em conservação da natureza têm conseguido salvaguardar-nos de muitas tentações que nós sabemos que hoje e nos últimos anos são cada vez mais prementes. Nós integramos uma grande parte do nosso território na rede Natura 2000, criámos parques naturais de ilhas em todas as ilhas, estamos a falar de 123 áreas protegidas, praticamente 1/4 daquilo que é o nosso território emerso. Para não falar de instrumentos de ordenamento como planos de ordenamento de hortas costeiras, planos de ordenamento de bacias hidrográficas, todos eles têm como objetivo compatibilizar a preservação com a sua utilização para os fins que as populações naturalmente precisam que aconteça. Estamos a reforçar o nosso corpo de vigilantes da natureza também de forma muito significativa. E, claro, em termos de turismo, temos 2 ferramentas essenciais que têm como objetivo garantir que a estratégia que nós defendemos é prosseguida. O Plano Estratégico de Marketing e Turismo dos Açores, este muito virado para a procura que nós queremos ter, os mercados, os segmentos, como nos queremos posicionar perante eles para os atrair. E depois temos também o Plano de Ordenamento Turístico da Região Autónoma dos Açores, que está neste momento prestes a entrar em discussão pública, mas que já bebeu de muitos grupos que foram realizados precisamente para que reflita aquilo que nós entendemos que deve ser a oferta que nós queremos para a região. Ela vai ter naturalmente uma consequência em termos de regime jurídico dos nossos empreendimentos turísticos, que nos pode levar depois por outras questões e, portanto, tal como o protagonista e o autor daquela frase dizia, nós acreditamos que vamos conseguir encontrar o equilíbrio entre tudo isto. Muito obrigado. Estava aqui a tirar as minhas conclusões mentais. Uma coisa que já percebi é que está pensado, portanto, é transsectorial a abordagem da preservação e da manutenção deste equilíbrio. Eu pedia agora, se fosse possível, vamos ver um pequeno filme do Centro de Artes com um certo sentido e já vos digo qual é. O Arquipélago Centro de Artes Contemporâneas não é um museu e, como tal, é um espaço transversal ao nível da arte e cultura contemporâneas. Tem uma série de valências, é um espaço transversal e transdisciplinar do ponto de vista artístico, onde oferecemos residências artísticas, exposições, espetáculos de dança contemporânea, música, performance, teatro. Para além disso, ainda temos o serviço educativo, onde desenvolvemos uma série de atividades para a comunidade. As próprias residências artísticas, os artistas vêm trabalhar o território dos Açores, o lugar, e, para além disso, trabalham também com a comunidade. Temos também a biblioteca. A biblioteca é um espaço também para a comunidade. Vale a pena vir aqui porque nos Açores é o único espaço de artes contemporâneas, é o único centro de artes contemporâneas. É um espaço que é de tal forma transdisciplinar e transversal que conseguimos abarcar uma série de projetos em paralelo. As exposições, as residências, os espetáculos na Black Box, os espetáculos no exterior do arquipélago e, portanto,
é de facto um espaço que é único. Ora, este pequeno filme é precisamente para abordar aqui a questão da diversidade de infraestruturas que nós temos e da grande atratividade de locais de visita, muitos deles emblemáticos. E a verdade é que nesta fase, e aqui falando em concreto para São Miguel, em muitos destes locais somos quase muitas vezes confrontados com demasiada gente, é o que parece, é a sensibilidade às vezes que temos com muitos turistas em alguns locais. E eu perguntava aqui, se for esse o caso e se esta afirmação sequer fizer sentido, estamos perante um problema de gestão aqui de fluxos dentro, neste caso, da ilha ou das ilhas. Isto significa que se calhar temos que começar a criar novas centralidades? Será? Também, Rui. A pressão turística que nós hoje verificamos é ainda reduzida. Acontece que nós partimos de uma base muito pequena. Nós duplicamos os principais indicadores ao nível do turismo em 3 anos. E, portanto, é natural que isso assuste, é uma questão de consciência. É natural que um cidadão ativo, preocupado, pergunte: bem, mas para onde é que nós estamos a ir? Precisamos de saber onde é que estamos para poder responder a esta pergunta. E, efetivamente, a pressão turística na região é ainda reduzida. Há vários indicadores que nos permitem avaliar isto e todos levam praticamente para a mesma realidade. Intensidade turística é um indicador que nos permite ver, em média, num dia do ano, quantos turistas nós temos face à totalidade da população nesse mesmo local. E nos Açores, a média, que não é muito diferente das análises feitas ilha a ilha, aponta para 2,7%, o que significa que em cada 100 pessoas, 3 são turistas, 97 são residentes. Isto dá-nos uma fotografia que eu acho que é importante nós retermos. É o dobro que nós tínhamos, mas continua a ser bastante pouco. Um jornal regional ontem dizia que a intensidade turística dos Açores já é maior que a do continente português. Mas não se pode comparar territórios diferentes, não se pode comparar regiões com países, porque naturalmente num país há zonas do território com densidade populacional significativa que não têm intensidade turística e, portanto, as comparações têm que ser feitas com territórios idênticos. Se nós compararmos a intensidade turística dos Açores com a Madeira, que tem, por exemplo, um indicador que não é muito elevado, mas é 8%, podemos comparar, por exemplo, com Menorca, que tem 18%, ou com Lanzarote, que tem 39%. Conseguimos perceber um bocadinho melhor onde é que nós estamos. Há, portanto, no nosso entender, uma boa margem para crescimento, reforçando o contributo que o turismo pode dar à região, sem nos aproximarmos de realidades onde claramente não queremos estar. Agora, claro, que em algumas situações, em algumas alturas do ano, em alguns locais, há um maior afluxo de turistas aos locais mais icónicos. O que é que fazemos para tentar resolver isto? Primeiro, e isso foi já sentido este verão, gerimos melhor esses espaços, com intervenções ao nível de estacionamento simples em alguns dos locais mais emblemáticos, como o Mirador da Vista do Rei ou da Lagoa do Fogo. Tivemos neste verão já praticamente a ausência de referências a dificuldades nessa zona. Vamos ter segundas fases de intervenção nestas zonas que vão permitir ainda uma melhor experiência na matéria. Portanto, o que é que se faz? Gerir melhor os locais. Criar também, em algumas situações, regulamentos de acesso que permitam regular a quantidade de pessoas que pode estar nos mesmos sítios. Também, naturalmente, é importante, fizemos isso em diversos locais, na Montanha do Pico, Ilhéu de Vila Franca, o Ilhéu da Graciosa, tantos outros que é preciso ir monitorizando e incluir nas regulamentações quando existam alguns condicionantes adicionais e, em algumas circunstâncias, criar novos regulamentos, porque é efetivamente necessário que faça. E depois, sim, também diversificar, criar novos polos para que os turistas tenham
mais oferta e, portanto, possam distribuir-se também melhor perante os mesmos locais. E aqui temos exemplos de percursos pedestres na Terceira, na Serra de Santa Bárbara, novas ofertas ao nível dos nossos centros interpretativos, a Casa dos Vulcões, redes de observação de aves, o Centro de Interpretação do Algarve do Carvão também está planeado para este próximo ano. Portanto, a resposta, resumindo, temos uma intensidade reduzida, temos que a controlar para sabermos para onde queremos e não queremos ir, e relativamente à gestão dos fluxos nos picos, temos que saber qualificar e diversificar aquilo que nós temos. É compreensível, fiquei sem pio, não. É compreensível, e aqui só um pensamento à parte, a grande dificuldade dessas ações se calhar encontra-se precisamente depois em fazer convergir com os interesses de stakeholders locais, não? Certamente pode ser um entrave aqui a um desenvolvimento, é quase que limitar a capacidade de atuação. Eu não digo isto, obviamente não espero aqui uma resposta, porque isto implicaria a opinião de todos os stakeholders, mas quase como um statement, um pensamento à parte, que, portanto, faz sentido monitorizar, estabelecer regras, timings, capacidades de albergar o X número de turistas por dia, por semana, por hora, o que for, mas isso depois poderá criar entraves, e eu vejo aqui alguns agentes privados, alguns operadores locais, nomeadamente a animação turística, já vi alguns, isso poderá limitar também, ou não é limitar, mas poderá entrar em conflito com o próprio negócio deles. Esses planos têm em consideração precisamente aqui os privados? Têm, sim, senhor. E eu são acho os que mais rentabilizam, e aqui tem que ser cru no que estou a dizer, são os que mais rentabilizam precisamente esses locais. Têm, sim, senhor, e essa é uma pergunta bastante pertinente. Não querendo falar em nome do setor privado, não posso deixar de dar a minha experiência no relacionamento que nós temos tido. E tem sido muito consensual, mais do que confesso esperava, o entendimento de que a preservação e a gestão daquilo que nós temos é essencial para nós continuarmos a poder ter esta oferta. E, portanto, tem sido uma agradável surpresa perceber esse nível de consciência de quem tem uma vida que depende do negócio associado ao turismo e que tem esse entendimento. E isso é, de facto, muito positivo. Relativamente à participação dos mesmos na construção destes regulamentos, existe um Conselho Regional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, onde estão representadas diversas entidades, incluindo organizações não governamentais na área do ambiente, onde estes regulamentos são sempre apresentados e discutidos antes de serem implementados, precisamente porque consideramos que é muito importante ouvir antes de os implementar. E, naturalmente, eles são alteráveis, são dinâmicos e têm que se adaptar à realidade que nós vamos tendo e que vai mudando muito nestes tempos. Sim, senhora. Bom, e eu tenho aqui mais uma questão, e mais uma vez quase que toca na sensibilidade, porque os indicadores, como diz, são claros, não existe essa intensidade como pode parecer, mas a sensibilidade às vezes é outra, é quase que um dado empírico. E aqui eu introduzo a questão dos cruzeiros. Nós temos tido cada vez mais, o termo não é aterragens, que eles não voam, mas em inglês é landings, mas temos cada vez mais cruzeiros a chegar a São Miguel, e muitas vezes com timings e chegam ao mesmo tempo. Eles acham que contribuem para uma ideia de massificação em alguns destes locais, até porque os programas, dado o tempo curto que eles estão normalmente aqui na ilha, fazem sempre os mesmos tipos de programas que os levam aos mesmos locais emblemáticos. Dão uma ideia, sim ou não? Não, podem efetivamente dar essa ideia. Eu acho que nós temos olhado também para os cruzeiros do ponto de vista também, primeiro, positivo. Eles trazem para já receitas para o nosso comércio local, para o nosso artesanato, que não são menosprezáveis, e representam muitas vezes um cartão de visita da região para um regresso, para se conhecer mais tarde, porque de facto as horas normalmente são poucas e havendo interesse em conhecer alguns pontos mais icónicos, podem gerar efetivamente alguma concentração. Se estivermos a falar de um cruzeiro apenas, e a experiência diz-nos que tem sido fácil gerir o mesmo. Agora, se acontecer, como aconteceu este ano, pontualmente, nós termos no mesmo dia 3 cruzeiros, pois naturalmente que esta situação coloca desafios
elevados à gestão que tem que ser feita na sua distribuição. Claro, não podemos ignorar isso. O desejável é que não haja concentração, como aconteceu nesse dia, muito embora até tenha corrido tudo de uma forma muito positiva. Uma fotografia das mulheres ontem aqui. Só uma parte. Quase. Olha, muito obrigado. Bom, vamos mudar de tema e o próximo tema faz-me dirigir aqui à senhora Secretária-Geral da Aresp, porque é notório, é óbvio, é básico, acho eu, que o turismo, o crescimento do turismo nos Açores levou ao aparecimento de muitas unidades e, além de muitas, de diferentes tipologias. E aqui toca-se num tema que eu já ouvi várias vezes, o alojamento local, tão amado por uns, tão odiado por outros. Teria sido possível o crescimento que os Açores tiveram sem o alojamento local? Bom dia a todos. Antes de mais, e por ter falado na fotografia de ontem e na observação da senhora Secretária de Estado do Turismo, que reparou que os painéis do Congresso tinham uma presença diminuta do género feminino, eu devo dizer que me sinto uma privilegiada, porque este painel está muito equilibrado. Exatamente. Parabéns à APAF, muito obrigada Pedro Costa Ferreira, muito obrigada por me teres convidado. Posto isto, dizer que... tal como o Adolfo nos chamava a atenção na sua intervenção, eu acho que nos falta conhecimento. Falar do alojamento local, com dados empíricos, com opiniões, com sugestões, com paixões, porque o alojamento local levanta imensas paixões, é um tema que tem sido muito sedutor, eu acho que é perigoso. Eu acho que nós precisamos, efetivamente, de conhecer a fundo. E quando eu falo de conhecimento, não falo de dados, de dados quantitativos, que já há alguns, mas falo de dados quantitativos. Muito antes deste farnesim à volta do alojamento local e antes do alojamento local aparecer nas capas de jornais e das revistas e abrir telejornais... Estão-me a boicotar. Já... Posso falar? Posso. Eu bem disse que o alojamento local era odiado por uns, amado por outros. Isto há aqui sabotagem. Bom, dizia eu, vou tentar a segunda vez, que muito antes deste farnesim já a Aresp estava no terreno a tentar perceber o fenómeno do alojamento local. Isto no continente, fomos para as várias regiões do continente, caracterizar os imóveis do alojamento local, perceber qual era o perfil do hóspede, perceber qual era o perfil do empresário, perceber o impacto económico que esta atividade tem. Fizemos isso, começámos por fazer na área metropolitana de Lisboa, mas depois fomos ao Alentejo, fomos ao centro, fomos ao norte e estamos agora a começar o Algarve. Em breve estaremos também a fazer o mesmo nos Açores, que já lancei o desafio à senhora Secretária Regional, mas isto para dizer o quê? Para dizer que só com base neste estudo profundo que foi feito nas regiões, com as regiões, com a ajuda de todos, é que foi possível perceber qual era o nível de intervenção que teríamos que fazer no alojamento local. E também, como disse o Adolfo, eu não acredito que tudo se resolva com regulação legal. Eu acho que há muitas destas questões que devem ser resolvidas por autorregulação. E o setor do turismo tem inúmeros exemplos na autorregulação, é um setor muito musculado nessa matéria e temos que continuar a percorrer este caminho. É verdade que surgem questões advenientes do grande crescimento do alojamento local. E para responder à sua pergunta, que eu não vou fugir dela, o crescimento do alojamento local nos Açores foi decisivo, porque está a responder à procura e, portanto, não há dúvidas quanto a isso, apesar de correr o risco de me chamarem aqui corisca, mal amanhada, como falam nos Açores, a verdade é que é uma realidade e, portanto, é indiscutível. Agora, há questões que surgem advenientes, já hoje falámos de muitas delas, advenientes deste crescimento e que é preciso tratar. Mas
por força deste conhecimento e desta reflexão que fizemos, junto dos empresários, junto dos residentes, vizinhos destes empresários e dos turistas que frequentam o alojamento local, junto de todas as entidades, o que nós percebemos é que são coisas muito básicas e que são resolvidas com a tal autorregulação. Só para dar um exemplo, exatamente, só para ser muito pragmática, em resultado deste conhecimento que obtivemos, surgiu um programa que já é uma realidade há cerca de 3 anos, portanto não estamos a falar nada de novo. O programa Quality, que a Aresp desenvolveu e está a implementar no continente e que vai implementar com toda a certeza aqui nos Açores, com a ajuda da senhora Secretária Regional, e que tem o objetivo de ajudar os empresários a cumprirem tudo o que é os requisitos legais, mas vai muito além dos requisitos legais, porque nós acreditamos que, e já foi falado também hoje aqui, que a diferenciação e a qualidade é aquilo que nós temos que seguir. E, portanto, com esta preocupação, o que fizemos foi ajudar os empresários a seguir um conjunto de regras que passam pela autorregulação muito simples, como as questões do ruído, as questões de convivência com os vizinhos, as questões da separação dos resíduos urbanos. Mas não é só pôr lá os contentores e dizer que eles têm que fazer a separação, é explicar porquê. Nós fizemos informações que damos aos turistas e aos hóspedes do alojamento local a explicar porque é que têm que fazer, como é que devem fazer. Porque o facto de nós termos questões que complicam toda a vida urbana não é dizendo a uma pessoa que faz lixo todos os dias, acabamos com aquela pessoa, que aquele lixo vai acabar, não é? Nós temos que sensibilizar, temos que educar, temos que formar. E o Quality é isso mesmo, é um conjunto de regras que nós motivamos os empresários a subscrever, mas motivamos também quem os visita a subscrever, e o que lhe devo dizer é que esta convivência tem tido resultados muito interessantes. Portanto, respondendo à sua questão, acho importantíssimo este crescimento do alojamento local para dar resposta à procura. Acho que a questão não deve ser colocada neste foco. Temos outros desafios muito mais preocupantes para tratar, muito mais desafiantes, porque o mercado vai saber responder. Se não castrarem o mercado, se não regularem excessivamente o mercado, eu acho que o mercado vai responder a estas questões, desde que haja concorrência leal, haja qualidade, haja uma aposta grande no serviço. Claro que sim, que temos que ter atenção a todas essas questões, mas acredito muito mais neste poder dos empresários, da autorregulação e deles próprios se organizarem, do que andarmos a criar regras castradoras que depois levam a efeitos, se calhar, nefastos. Bom, eu quase que abordava aqui uma questão que tinha, que lhe ia lançar, mas antes de lançar essa questão, ia pedir para observarem e verem, já que estamos a falar de alojamento, um filme lindíssimo sobre um alojamento em turismo em espaço rural, daqui, de São Miguel, nomeadamente da zona das Furnas, Quinta da Mó. Eu, na altura, quando me reformei, achei que era um espaço lindo para partilhar com outras pessoas. Parece que estamos na América do Sul e estamos na Europa. Essa é uma das razões que devem visitar. Estava abandonado há muitos anos, era um espaço lindo pela sua vegetação, foi crescendo e nós deixamos ficar com este ar semi-selvagem, mas a Quinta da Mó é realmente um paraíso dentro de um paraíso. É a opinião das pessoas, no geral. O turista, quando sai daqui, gosta deste espaço e a prova é porque já voltaram alguns 3, 4 vezes aqui à Quinta da Mó. Essa é a razão que vem demonstrar que realmente aqui a Quinta da Mó agrada às pessoas.
muito bonito e serve precisamente de continuidade. Serve precisamente de continuidade e a pedir, se faz favor, para pôr o slide com uma citação do Presidente das Casas Açorianas, Sr. Gilberto Vieira, nomeadamente com uma citação a uma resposta dada a uma pergunta. Isto aparece no Diário dos Açores de 17 de outubro de 2018, como está ali, em que lhe puseram a seguinte questão: o fenómeno do alojamento local prejudicou muito o espaço rural? Mais direto que isto não há. E a resposta foi, ele sendo direto, que também não sei se o conhece, mas diz, é óbvio que prejudicou. Não foi assim, foi com o sotaque da Terceira. Empiricamente é fácil de deduzir que muitos dos clientes do alojamento local estariam nas unidades de turismo rural e de natureza. E a pergunta é muito direta. Concorda? Podemos falar em concorrência desleal entre as diferentes tipologias de alojamento turístico? Aqui não é só o turismo rural, como é óbvio. Eu diria que empiricamente esta oferta, todos estes alojamentos concorrem uns com os outros. Agora, tem que haver diferenciação. E quanto à concorrência desleal, para mim a concorrência desleal só existe se de facto estes estabelecimentos estiverem a cumprir com as regras do mercado. Isso sim é concorrência desleal. Agora, se estão dentro das regras do mercado, o que todas estas unidades têm que fazer é apostarem na qualidade e fazerem a diversificação dos seus produtos. Eu acho que o maior desafio do turismo rural é de facto deixar de ser uma mera tipologia de alojamento e passar a ser um verdadeiro produto turístico e procurar cada vez mais qualidade e cada vez mais diferenciação. E se há procura, a oferta está aí. Portanto, não vejo nem partilho desta opinião, mas acho que todos têm espaço desde que as regras sejam de facto cumpridas. Eu já chamei a atenção há pouco. É preciso termos atenção que as regras têm que ser cumpridas e nós temos, de facto, muito alojamento que não está a cumprir as regras. E este trabalho que foi feito pela Aresp no terreno foi prova disso mesmo. Nós encontramos muitas unidades de alojamento que não cumprem as regras e não podem estar a funcionar no mercado sem cumprir as regras. Só para lhe dar um exemplo, nós encontramos imensos alojamentos locais que forneciam serviços de pequeno almoço, sem quaisquer regras, sem cuidados de segurança alimentar, sem terem o mínimo de noção do que é que estavam a fornecer. Então, o problema aí é a fiscalização, não é? Claro que a fiscalização tem que acontecer, mas estes programas de autorregulação são essenciais para ajudar os empresários a perceberem que há coisas que não podem fazer no mercado. E há muitas unidades que, resultado desta proximidade, perceberam que não podem ter estas unidades no mercado e que têm que se dedicar a outros negócios. Agora, a concorrência desleal, para mim, é isto. Agora, responderem àquilo que de facto é a procura, todos os empresários, quer de alojamento local, quer de outra tipologia de alojamento, têm que procurar cada vez maior qualidade. Muito bem. Permito, claro, por favor. E deram-lhe um microfone novo, porque esse é condizer com... É isso, não é? Muito bem. A senhora secretária. Relativamente, muito bem, obrigada. Relativamente a esta questão de concorrência desleal ser de facto o alojamento que não cumpre a regulação, estamos totalmente de acordo. E gostava de vos partilhar convosco o esforço enorme que tem sido feito, em especial ao longo deste último ano, pela Inspeção Regional do Turismo, precisamente para detectar, ao nível de várias ferramentas no local, tudo aquilo que pode não estar conforme, precisamente porque cria injustiças, isso sim, relativamente a tudo o resto. E os resultados têm sido bastante positivos, conseguindo, por um lado, legalizar muitas situações que não estavam conformes e, por outro, infelizmente, também tem que acontecer, retirar do mercado quem não tinha condições para estar desta forma. Permitam-me também fazer agora um bocadinho de Luísa Araújo relativamente a alguns números sobre o turismo em espaço rural. É verdade, todos concorrem entre si, mas nos números que nós temos para 2018 e o primeiro semestre, o turismo em espaço rural cresceu 8%. Portanto, não estamos propriamente mal nesse aspecto. Fiquei elucidado. Rodrigo, e precisamente como diretor da pousada Castelo de São Sebastião, na Terceira, eu acho que, apesar de não ter pensado na pergunta dirigida a ti, mas dadas as tuas funções, queres comentar alguma coisa? Quero, e já não sei se está a funcionar. Microfone.
Já o faço diretamente e rapidamente, mas por favor. vou investir Foi quem menos falou até agora. Exato, eu vou investir 1 minuto do meu tempo. Primeiro para agradecer à APAFT na pessoa de ser Presidente Pedro Costa Ferreira. Como o Rui disse, eu fui agente de viagens durante 15 anos. Eu acho que ainda sou um agente de viagens. Fui sempre um agente de viagens da APAFT e queria fazer aqui uma justiça que eu acho que ainda faltou fazer neste congresso. A APAFT faz muitas coisas bem feitas e tem feito muito pela classe dos agentes de viagens, e se tivermos tempo daqui a pouco ainda vou relembrar um pequeno episódio ali à volta de 2004, 2005, quando as agências de viagens foram realmente ameaçadas e a APAFT teve um papel fundamental na sua salvação. Entre muitas coisas bem feitas que a APAFT tem feito, para além de mandar aquelas 35 mensagens Exatamente, entre as 7 e as 9h30 da manhã, para além disso, eu acho que falta fazer justiça à APAFT. Há uma coisa que faz melhor do que toda a gente, e peço desculpa às outras associações, incluindo a minha, que eu sou hoteleiro hoje, mas é o Congresso. Este Congresso é feito com uma dedicação e um profissionalismo que eu tenho acompanhado ao longo de muitos anos e que fez com que a APAFT transformasse isto, embora não o chame assim, e bem, o verdadeiro Congresso do Turismo Nacional. Ainda bem que é assim, ainda bem que temos um Congresso do Turismo Nacional, ainda bem que é a APAFT que o organiza, porque o organiza muito bem. Não queria deixar de fazer aqui essa justiça e dar os parabéns à direção, não só a esta, mas também às antecessores. Esse é um processo que já vem de há longos anos. Este Congresso tem sido, pelas várias direções com quem eu lidei, sempre um momento alto da discussão e da conversa do Turismo Nacional. Portanto, queria deixar aqui essa lição. Muito bem. Muito obrigado. E daqui a bocado temos o Sr. Presidente da APAFT a chorar e eu tenho que ir buscar uns lenços. Mas E ainda acrescento o privilégio, depois do comentário da Sra. Secretária de Estado ontem, de ser eu o único homem em palco, o único orador, não moderador, em palco com as únicas duas senhoras que vão falar durante os 3 dias. Muito Portanto, bem. Muito obrigado. Bom, eu vou responder à tua então pergunta. era isso, relativamente não tanto àquela... se calhar não tanto como diretor de uma pesada em Angra do Heroísmo, se calhar mais como representante dos empresários, porque eu acho que é aí mais que se coloca essa questão. Eu acho que estamos de acordo com o que disse a Ana e com o que disse a Marta. Se é ilegal, na minha opinião, o que é ilegal é simples, tem que desaparecer. Ou torna-se legal ou desaparece. Portanto, não estamos a falar da ilegalidade. O que nós estamos a falar, e eu penso que conheço muito bem o Gilberto, e penso que será isso que também que ele se queixa um pouco, é dentro da legalidade existem regras distintas, e que distintas têm o que ser, mas critérios distintos para as diferentes tipologias. Existem, inclusivamente, entidades distintas no licenciamento para cada uma das tipologias. E eu acho que é por aí que temos que trabalhar no futuro, não tanto saber se é legal ou se é ilegal. Isso é um problema da Inspeção Regional, que tem trabalhado bem e que tem identificado, e por isso também tem aparecido. Há alguns anos aparecem crescimentos inacreditáveis em termos da oferta do alojamento local. Isso não tem só a ver com os investimentos que apareceram naquele ano, isso tem a ver com os investimentos que já existiam de há 4 ou 5 anos para trás, mas que foram detectados algumas ilegalidades e que se transformaram em alojamentos legais. Esse é o rumo. Mas eu acho que o que o Gilberto realmente quer dizer na sua frase é que a própria legalidade não está a criar condições exatamente iguais de concorrência entre as várias tipologias. Eu não vou entrar na discussão de mais alojamento local, menos alojamento local. Eu acho que isso não interessa a ninguém. A Ana disse-o e bem, não teria sido possível em São Miguel, por exemplo, e mesmo na Ilha Terceira, o crescimento que tivemos em 3 anos, se a oferta do ponto de vista do alojamento local também não tivesse sido rápida e dinâmica a aparecer no mercado. Isso não tinha sido possível e tínhamos perdido uma oportunidade única com a decisão política de liberalizar os transportes em 2015 e, portanto, temos que arranjar aqui um equilíbrio. Agora, dentro da legalidade, para além disso, temos que olhar para a legalidade e ver como é que podemos trabalhar para que as várias tipologias, cada um com as suas características e necessidades, consigam, de facto, ter aqui algumas condições de igualdade em termos concorrenciais. Muito bem. É isso. E, com certeza, por favor. Neste aspecto eu acho que nós estamos todos de acordo, à exceção eventualmente da questão da autorregulação. Nós temos que garantir que existe alguma elasticidade como o turismo, como o alojamento local nos tem permitido para responder com alguma rapidez às procuras, mas também temos que garantir e primar pela qualidade, pela qualificação. E no âmbito dos trabalhos de revisão do nosso plano de ordenamento turístico, este foi um assunto muito debatido, com os vários grupos que foram
criados para esse efeito. E daí resultam grandes preocupações, efetivamente, na qualificação deste tipo de alojamento. E, portanto, o que está previsto agora, depois de entrar em consulta pública o plano de ordenamento e do mesmo ser aprovado, como se espera, partimos para a alteração do regime jurídico dos empreendimentos turísticos. E é a nossa intenção garantir para todas as tipologias, e o alojamento local tem estado fora disto, e por isso até inclusivamente o licenciamento cabe às autarquias e não à Direção Regional do Turismo, garantir qualificação. Nós precisamos disso e isso tem que ser consentâneo com o que nós defendemos em termos de estratégia para a região. Certíssimo. E então, aproveitando precisamente esta temática, passamos para outra. Não há alojamento sem recursos humanos. E eu pedia, se faz favor, para porem o vídeo do bar Caloura, neste caso não direcionado só para alojamento, mas também para restauração, com um sentido lógico que seguirá depois. Olá, essas são as nossas lapas. São aqui da nossa região e têm um aspecto muito bom. Olha, eu vou-te pôr um bocadinho de limão aqui nessa lapa, que o limão cabe muito bem e fica extraordinário. Ok? Muito fácil de comer. As lapas é tipicamente nossas. Essas lapas, o molho que nós fazemos é tipicamente nosso. Tudo esse molho, essas lapas assim da forma que elas estão, frescas, são mais carnudas, são as lapas que têm muito a ver com a pedra. A pedra geralmente é a que faz a nossa lapa, a qualidade da pedra é a que faz a nossa qualidade da lapa. E a ideia era o peixe, não é? Porque estamos na área, estamos no Porto, o peixe aqui é extraordinário, então vamos trabalhar só o peixe, porque a cozinha era pequena e é pequena e trabalhamos só o peixe. Entretanto, a qualidade de serviço, melhoramos as condições de serviço, e estamos numa frente de peixe. Pronto, só vendemos peixe, temos as entradazinhas de lapas, os camarões, as saladas de polvo, o queijinho branco com pimenta, que também é muito tradicional. E só trabalhamos com peixe. A afluência é sempre muito boa. O peixe é sempre o pescado do dia, não tem uma alimenta fixa, varia. Hoje pode eventualmente só ter duas qualidades de peixe, como o mar está ruim durante algum tempo e não há peixe no mercado, ou então temos variadíssimas qualidades de peixe. Então, um restaurante simples, agradável, porque a paisagem é deslumbrante, peixe que é fresco, e estamos aqui comendo umas lapinhas e o peixe vai chegar daqui a bocadinho. A nossa filha. Vamos agilizar agora isto. Amanhã, filho. Muito bom. Este vídeo tem duas funções primordiais. Uma só para vos lembrar que o almoço estará próximo. Já agora vi pessoas aí a tirar a receita das lapas. É mais simples do que parece. Lapas, para os senhores tradutores, desenrasquem-se, não sei como é que vão dizer isso. De qualquer maneira, aqui a verdade é que este tema é usado porque aquela sabedoria, aquilo é poesia popular, da qualidade da pedra é que se tira a qualidade da lapa, é que define a qualidade da lapa. E aqui, não é, a qualidade de um serviço que tanto se fala, no fundo deve estar se calhar na qualidade da formação de base. E é aí que nós queremos entrar. Mas agora eu queria dirigir uma pergunta, porque também eu queria falar, João Reis, posso dirigir uma pergunta? E a pergunta é simples, é direta, algo que eu tenho a certeza absoluta. Tu que tens precisamente no portfólio, pelo menos aqui que eu conheça, 2 unidades, nos Açores há recursos humanos para um serviço que se pretenda de qualidade, seja na área da restauração, seja na área da hotelaria. Podes-te levantar, se faz favor. Bem, bom dia a todos. Eu sou proprietário do Santa Bárbara Resort e do White. Exatamente. A formação e os recursos humanos é claramente um problema, mas é um problema que é nosso. É um problema que é dos empresários, porque nós temos que fazer face àquilo que é a procura e se queremos ter um produto diferenciado, se queremos ter um produto especial e não meramente servir refeições ou ter alojamento puro e duro, onde as pessoas podem passar umas férias,
temos que ter pessoal qualificado. A formação é difícil, os recursos humanos são de menos para aquilo que nós precisamos em termos tanto de oferta hoteleira e de restauração também, e temos aqui uma grande dificuldade em conseguir enquadrar aquilo que é a necessidade e o nível da procura que temos à qualificação que os recursos humanos têm. A qualificação não vem só da formação profissional que o Governo Regional cria com a Escola Hoteleira, vem também de muita formação interna nossa, e nós não podemos dizer que a formação é um problema dos Açores. A formação é um problema que também vem e que existe no continente, e em Lisboa temos os mesmos problemas de recrutamento, e no Porto temos os mesmos problemas de recrutamento, e na Grécia temos os mesmos problemas de recrutamento, e claramente temos uma questão que é, os Açores são uma região muito pequena, com muito pouca cultura e tempo no que diz respeito a turismo, e turismo com o nível de exigência que hoje em dia temos. Eu falo da minha experiência pessoal, os meus hotéis são hotéis com um nível de exigência de serviço muito diferenciadora. No caso do White, por exemplo, nós não temos, como chamaram há pouco, o commodity da função de recepcionista, temos uma função de guest relations. Porquê? Porque o meu objetivo nas unidades que tenho é criar experiências e promover uma sensação e uma experienciação do destino e não meramente o alojamento por si só. E aqui é o problema, que é a Escola de Formação Hoteleira dá a formação de recepcionista, mas o Governo Regional não tem que chegar e criar uma função de guest relations para mim. Se cabe-me a mim criar essa mais-valia nos meus funcionários. Agora, claramente que no que diz respeito à quantidade de recursos humanos com a capacidade de serem formados para o nível que nós temos de exigência de quem nos procura, este sim é um problema, mas temos vindo a resolvê-lo com a contratação de recursos humanos fora da região autónoma dos Açores, porque cá temos tido muita dificuldade em contratar não só a quantidade como também a qualidade. Posso-vos dizer que tive há 2 anos um dia de recrutamento em que nos apareceram 142 pessoas, dos quais conseguimos ficar com uma que já não está lá. E, portanto, isto é um problema que nós empresários temos, é um problema que a região tem e que temos que pensar muito bem se queremos crescer no turismo e se realmente, como se diz, ainda não temos uma carga elevada porque ainda não a temos, vamos crescer com quem? Okay. E esta parte do crescer com quem é que é mesmo o problema, porque se nós queremos ter um produto diferenciador e queremos ter um preço médio ADR elevado e queremos proporcionar uma experiência especial e queremos ter algo diferente do que os outros destinos, porque a Grécia cresce e todos os outros destinos continuam a crescer dentro de um modelo tradicional, se nós queremos ser diferentes temos que ter recursos humanos qualificados de forma diferente. Muito bem. Obrigado. Obrigado pela intervenção. Claro que é isso, e eu poderia estar subjacente, se calhar, a própria atratividade neste caso, do que é permitido, dado a atratividade da profissão para alguns destes recursos, e aqui é mais a pensar nos alunos, mas se pudermos chegaremos lá. Ana Jacinto, foi mencionado ali quase também, portanto, fez o ponto de vista na parte da massa, da matéria-prima, mas também fez ali quase uma meia-culpa na parte dos empresários. Há déficit de conhecimento em áreas de serviço, de gestão, por parte dos empresários? Esse, de facto, é o grande problema e o grande desafio. Mais do que a matéria-prima. De facto, a questão dos recursos humanos e da falta dos recursos humanos e das pessoas nos nossos estabelecimentos tem sido desastroso. Eu devo dizer que este assunto começou por ser refletido no princípio do ano. A Aresp fez um grande debate à volta do mercado de trabalho, da mão de obra, da qualificação, da dignificação das profissões, como é que era possível reter os talentos nas nossas empresas. E já nessa altura, no início do ano, nós fizemos um grande diagnóstico que, princípio do ano, já tínhamos uma carência de cerca de 40 mil profissionais para o setor do turismo. E isso tem vindo a agravar-se desde então, não tem vindo a diminuir. E, portanto, este é de facto um problema, mas um problema que tem que ser pensado por todos nós. Não é de fácil solução, porque senão já teria sido resolvido, mas há pequenos passos que devemos dar e que têm que ser dados. Eu devo dizer que uma das questões que têm sido muito faladas a propósito dos recursos humanos e das pessoas é os poucos rendimentos atribuídos às pessoas neste setor.
Mais uma vez temos uma questão de estatísticas, porque as estatísticas o que dão é vencimento base. Há uma componente salarial muito variável que não é considerada, mas não estou a dizer com isto que é suficiente, porque o setor também tem sido dito variedíssimas vezes, e todas as reflexões que são feitas à volta deste tema, nós dizemos sempre que o setor é um setor muito exigente. E estão aqui alunos na sala e muitos de vós não estão preparados para estas exigências, porque ao longo do vosso percurso de estudantes não vos preparam para estas exigências. Mas o setor não é o único a ser muito exigente, não é o único setor que trabalha aos fins de semana e que trabalha nos feriados e que tem que trabalhar à noite. Há outros setores em que estas exigências também acontecem e esta falta de atratividade e dignificação das profissões não acontece com tanta persistência como acontece no nosso setor. A Aresp também tem dado alguns passos que eu acho que devemos todos refletir neles e todos percorrer. Nós fechamos contratação coletiva com as duas centrais sindicais, no sentido não só de melhorar rendimentos, como também fazer uma coisa completamente inovadora, que foi pegar nas profissões menos atrativas. Nós sabemos que na hotelaria e na restauração, por exemplo, um chefe de cozinha é o mais sexy possível, é glamouroso, toda a gente quer seguir, provavelmente estão aí muitos de vós a dizer que querem ser chefes de cozinha, mas se eu perguntar quem é que quer ser empregado de mesa, provavelmente nenhum de vós quer ser empregado de mesa. E nós na Aresp temos dito sucessivamente, só vamos descansar quando os pais e as mães quiserem que os seus filhos sejam empregados de mesa, porque ninguém quer que o filho seja empregado de mesa. Porquê? Porque a profissão está desvalorizada e pouco dignificada. Então temos que inverter esta tendência e temos que fazer muito para lá chegar. E o que eu ia dizer é que a Aresp nesta contratação não só fez a atualização salarial, como empurrou todas estas categorias para níveis superiores. Porque uma das questões que se colocava, isto é um bocadinho técnico, mas é para nós refletirmos um bocadinho nisto. A contratação coletiva tem tabelas salariais que são discutidas anualmente, mas atualizamos percentagens. Nunca nós pensamos, mas porquê que aquelas categorias estão naqueles níveis? Porque elas estão sempre naqueles níveis e, portanto, o aumento que é dado ao mesmo nível, mas elas não sobem de nível. Mas quem é que as colocou naquele nível? Quem é que entendeu que um empregado de mesa está abaixo de um chefe de cozinha? Na verdade, nós fizemos um trabalho com a CGTP, com a Organização Mundial de Trabalho, com a Autoridade das Condições de Trabalho e verificámos que todas as profissões estratégicas do setor, o empregado de mesa era aquela que mais esforço e mais competências tinha que ter. Então, porquê é que está abaixo? Porquê é que não é dignificada? Porquê é que não é tão bem remunerada? Todos nós temos que caminhar para inverter isto, porque senão não conseguimos reter talentos nos nossos estabelecimentos. Se já há poucas pessoas qualificadas, e se nós também não as conseguimos reter nos estabelecimentos, é de facto um problema. É perceptível. Nós estamos a ficar... Posso só fazer um comentário último? É porque estamos a ficar muito curto de tempo e eu quero abordar mais dois temas que são muito importantes. O Rui teve o dia todo a falar dos filhos. Eu também tenho que falar do meu filho. Deixa-me falar 5 minutos. Pronto. Por favor. É porque partilhar uma história convosco, até porque estão aqui jovens nesta sala, e eu não resisto a partilhar esta pequenina história muito rápida, porque o meu filho anda com a mania de seguir gestão hoteleira e de seguir este caminho do turismo. E eu, a dada altura, disse: bom, então se queres seguir este caminho do turismo nas férias, que são tantas férias que tu tens, no mês de agosto vais trabalhar para um restaurante. E ele lá foi trabalhar para um restaurante das 10 da manhã à 1 da manhã e fez o mês de agosto tudo extraordinário, gostou muito. Este ano quis fazer uma experiência numa loja e vendia latas de sardinha numa loja. E no final do balanço dos 2 anos eu perguntei-lhe: bom, Bernardo, então agora conta-me lá qual é o teu balanço e o que é que tu queres fazer da tua vida, o que é que tu achaste? E ele respondeu-me simplesmente aquilo que vou partilhar convosco, que é aquilo que nós não estamos a saber comunicar. E um rapaz de 16 anos conseguiu comunicar isto bem. Portanto, nós também temos que comunicar e temos que saber potenciar isto. O que ele me disse foi: bom, mamã, trabalhar numa loja não é nada, porque nós convivemos com o cliente 2 minutos, 3 minutos, o que é isso? Eu não conheço o cliente, não sei, entrego da lata de sardinha, ele dá-me o dinheiro e está a venda feita. Ok. Um restaurante, não. Nós estabelecemos uma relação com o cliente, nós conhecemos o cliente se gostar, volta lá no dia seguinte e volta a almoçar connosco, e nós estamos com o cliente durante 1 hora, 2 horas, e isto é a diferença do turismo. Isto é, de facto, muito diferente de todos os outros setores. E nós temos que potenciar tudo aquilo que este setor tem para oferecer, e não estamos a conseguir atrair os jovens para este setor e para a paixão que este setor pode provocar e aquilo que pode fazer
com um jovem, que estão aqui tantos, e que só devem de ir para este setor se tiverem paixão e dedicação, porque é de facto um setor de grande esforço, mas se tiverem, é um setor como não há nenhum. Perceptível. Eu não posso passar tema sem ter aqui a opinião como empresário, como é óbvio, porque isto toca em concreto o setor dos empresários. Concorda com o que foi dito e com estas afirmações e com estas premissas? Concordo, acho que há aqui meia culpa também de alguns empresários que também eles próprios não têm a formação adequada, portanto temos que melhorar também por aí. E depois temos, para além da formação toda, temos um problema que é cultural, que não é só dos Açores, que nem sequer é só de Portugal, que é muito europeu. Os nossos filhos não trabalham no McDonald's, à exceção do filho da Ana, e os filhos dos americanos trabalham no McDonald's. E, portanto, há um problema cultural que nós temos que combater e que leva muito tempo, nomeadamente na restauração, que é, em Portugal, é difícil captar jovens para trabalhar na área da restauração. Falta motivação, falta atitude. E por muita formação que se dê, se o colaborador não tiver a atitude correta, principalmente na área da restauração, não vamos lá. É um problema que não podemos desistir e não podemos cair no fatalismo, que não há nada a fazer. Há muito a fazer na ótica da formação. Estamos nos Açores e estamos num painel dos Açores e, portanto, aí congratulo-me com a medida do Governo Regional, que já anunciou na sua proposta de plano um aumento das verbas, um reforço das verbas para a área da promoção. Desculpe, da formação. Já me está a fugir a boca para a verdade. E para a verdade. Muito bem. E, portanto, acho que sim, temos que agora pôr isso em prática e arrancar com a formação à sério. Com esta concordância, estando em uníssono, o Governo Regional dos Açores está a fazer o quê, concretamente na área da formação dos recursos humanos? Bem, estamos todos de acordo relativamente a esta importância da formação e ao desafio que hoje nos coloca. Se coloca a nível nacional, então a nível regional mais ainda. Porquê? Porque nós não temos a facilidade de mobilidade que outras regiões têm e porque começámos nisto há muito pouco tempo à séria, temos que ser bastante pragmáticos e em cima disto temos de facto as questões da valorização das profissões e não estou só a falar na questão de remuneratória, é questão cultural, é o filho chegar a casa e dizer ao pai eu quero ser empregado de mesa e o pai ficar satisfeito, que hoje sabemos que de facto não acontece. Isto não se muda por decreto. Não se muda. Mas podemos, de facto, ter várias iniciativas que permitem ir mudando aos poucos esta realidade. O que é que estamos a fazer? Estamos a aumentar os custos de formação de base profissional na área do turismo. Este ano temos mais 32% em termos de vagas, abrimos 577 ao nível das escolas profissionais. Estamos a fazer formação de ativos, que é extremamente importante, não só para quem já está na atividade, mas para quem está noutra e vê neste setor uma oportunidade de crescimento. Foi feito um levantamento em todas as ilhas, com as entidades locais, identificadas 7 principais ações que estão a ser trabalhadas, começaram agora nas Flores e no Corvo no mês passado e que inclui algo muito importante que são as ditas soft skills, saber estar, saber receber, que é fundamental. Estamos também a desenvolver com o IPDT um programa que vai ser divulgado dentro de 2 semanas com o nome Açores Recebe Bem. O saber receber é de facto crucial aqui e passa por um conjunto enorme de workshops em todas as ilhas, que prevê mais de 700 participantes e que tem como objetivo colocar-nos a nós, que estamos no setor, a criticar a forma como estamos e criando, no final, é esse o nosso objetivo, um manual de bem receber para os Açores, que depois fica disponível naturalmente para todo o trade. Estamos também a trabalhar com a Aresp, na promoção do património gastronómico, que também está a correr muito bem e, claro, não podemos deixar de trabalhar com as escolas, nos primeiros ciclos, a falar sobre a importância que o turismo pode e deve ter na região e como as profissões associadas ao setor são importantes, com uma ligação sempre muito próxima às questões da sustentabilidade. E isto, claro, também em paralelo, e tal como o João há bocadinho falava, da obrigação que também os empresários têm de realizar formação nesta matéria. Portanto, o que nós queremos é que daqui a uns anos, de facto, se possa olhar para o receber como uma arte, que é de facto uma arte. Perfeito. Eu agora vou pedir mesmo, porque quero abordar 2 temas, nomeadamente o transporte e a promoção, muito rápida, porque a seguir temos precisamente a intervenção de mais um orador rápido para mais tarde então podermos ir almoçar. E o tema aqui trata dos transportes. No início eu disse que isto eram 9 ilhas, não é? Que toda a gente assistiu e que se sentia alguma pressão em São Miguel. Será que esta pressão poderia ser aliviada ao longo das outras 8 ilhas? Ora,
eu nem sequer vou perguntar se existe a mesma pressão nas restantes ilhas dos Açores, porque, obviamente, eu vou pôr a questão, mas quero que aqui o Rodrigo me diga se existe esta pressão e qual a influência que os transportes interilhas têm nessa distribuição de turistas. Muito sucintamente. Muito bem, e ainda bem que puseste a pergunta. Se existe a pressão nas outras ilhas, não existe a mesma pressão, como é óbvio. Existiu também crescimento e que até em termos relativos poderá até ser comparável ao crescimento em São Miguel, mas que partindo de uma base muito mais baixa e, portanto, não há neste momento qualquer carga excessiva nas outras ilhas. Como eu também acho que São Miguel, e a Marta disse bem, eu acho que São Miguel também tem capacidade para crescer muito em termos turísticos, desde que se organiza. Eu acho que isso é que é essencial. Não sei se vamos falar depois nisso, mas esse é um tema que para mim é fundamental quando quisermos falar daqui de crescimento daqui para a frente na organização. A segunda questão, como é que os transportes influenciam essa distribuição de turistas pelas outras 8 ilhas dos Açores, aproveitando os grandes fluxos que neste momento procuram a entrada dos Açores através de São Miguel? Rui, eu conseguia nada algumas, mas a maior parte das pessoas vai de avião. E portanto a gente não consegue fugir daqui. Ou espera pela maré baixa. Ou espera pela maré baixa. Eu acho que é fundamental termos uma SATA Aeroçores, e vou distinguir muito bem o que é que a SATA Aeroçores da SATA Internacional. Eu acho que é muito importante termos uma SATA Aeroçores equilibrada, do ponto de vista financeiro, que utilize todos os seus recursos na operação interilhas regional, que não utilize recursos, porque já não são muitos, em operações fora da região, não nos podemos dar esse luxo neste momento, e que reorganize o seu modelo de transporte interilhas por forma a que, com o mesmo ou com os mesmos recursos, consigamos atingir muito mais oferta, muito mais ilhas e por aí defender também as operações que se estão a desenvolver para São Miguel, porque isto não quero lançar nenhum alerta, mas que tudo o que está anunciado no próximo ano, é possível que em alguns meses de verão essas próprias operações tenham capacidade de oferta a nível dos aviões e não tenham capacidade de oferta a nível dos hotéis na ilha de São Miguel. Se não houver um trabalho feito já para que essa parte desses fluxos sejam distribuídos pelas outras ilhas dos Açores, que no fundo é isso o destino Açores, nós temos um problema. Já tivemos este ano alguns constrangimentos e, portanto, achamos que está na hora certa e estamos a falar no sítio certo para que a SATA Açores, que é fundamental para o turismo da região, se reorganize o mais rapidamente possível. Fica o desafio à nova administração, que toma posse há muito pouco tempo e, portanto, é por aí. Muito bem, muito obrigado. E está aqui o Sr. Presidente, precisamente, da SATA, António Teixeira, mas eu hoje vou poupá-lo, dado o tempo. Ai, que sorte! Estou a brincar. Mas não lhe vou dirigir as perguntas que tinha aqui pensado, até porque elas depois podem ser abordadas consigo, certamente, nos momentos de networking e ao longo do Congresso. Quero passar para outro tema, e é precisamente o tema da promoção, e fico aqui com o Rodrigo Rodrigues. Tivemos uma grande evolução nos últimos anos, na forma de comunicar, no esforço que se fez. Faz sentido continuar com a mesma estratégia? Qual devia ser a estratégia para a promoção do turismo dos Açores? Bom, qual devia ser a estratégia, não sou eu que eu vou dizer, mas há aqui algumas dicas. Aliás, a intervenção do Adolfo no painel anterior foi interessante, quando se falou muito da promoção digital e direcionada. Eu sou apologista de que temos que agora também dar o passo em frente. Ainda na semana passada preparava uma pequena palestra e vi de números da Organização Mundial do Turismo que apontavam que 70% dos americanos que viajam já usam o smartphone para a totalidade da sua viagem. Já não estamos a falar do hotel e do avião, isso eu também sou capaz, mas estamos a falar já do restaurante, da animação turística, da entrada há coisas na difíceis ópera, de replicar quando é multi-ilhas. Tudo isso, e o número é assustador, são 70%. Portanto, aí já não é, quer dizer, os meios digitais já não são uma tendência, são uma realidade, e penso que temos que encaminhar por aí. E depois temos que pensar no reforço da marca Destino Açores, mas tendo em conta, eu não querendo entrar em debates de ilha, porque isso nunca nos leva a lado nenhum positivo, mas temos que ter em conta aquela realidade que falamos há pouco, que o Destino Açores é composto por 9 ilhas, cada uma com especificidades, cada uma com características fantásticas, distintas umas das outras, felizmente, e portanto temos que saber como é que podemos vender esse produto, essa marca Açores no todo,
mas depois também diferenciando para os diferentes tipos de clientes potenciais. Eu só tenho aqui uma questão, que há bocado foi muito falado do marketing direcionado e eu percebo isso e concordo, não percebo bem como é que a gente depois vai gerir essa relação entre o potencial de informação que temos para chegar ao cliente e as leis de proteção de dados, que agora estão muito na voga, mas se calhar depois algum político possa pegar nesse tema e enquadrar-nos melhor. Muito bem, muito obrigado. Uma questão aqui, já foi dito e não interessa mencionar, nós devemos promover-nos, isto não é uma frase minha, devemos promover-nos como algo raro que não existe, mas que temos tendência a vendermos frequentemente copiando outros destinos. Isto é uma frase que não é minha, mas que certamente veio de alguém que tem experiência com formação académica. Senhora Secretária, quer comentar, se eu me expressasse, se alguém se expressa dizendo isto, obviamente, e com conhecimento do território, que peso é que tem uma afirmação destas? Bem, eu começo por dizer que tenho alguma dificuldade em perceber essa afirmação. É assente e penso que é coerente o facto de nós não pretendermos um turismo de massas. Queremos sim um turismo de qualidade e que um turismo, leia-se, que valorize, que saiba valorizar aquilo que nós temos para oferecer, com um equilíbrio entre aquilo que trazem e aquilo que os nossos residentes retiram também dessa experiência. O objetivo de certificar um destino turístico como sustentável, com critérios exigentíssimos, com a chancela das Nações Unidas, tem como objetivo assegurar o equilíbrio entre os eixos da sustentabilidade, as questões ambientais, as questões sociais e económicas. Como disse há pouco, só há 5 países no mundo neste momento com essa certificação. Portanto, não consigo compreender as declarações, neste caso do professor Francisco Silva, que referem uma tentativa de cópia de outros destinos. Pelo contrário, queremos estar na liderança de destinos mais sustentáveis do mundo, valorizando o trabalho e a preservação e a valorização ambiental que têm vindo a ser feito e trabalhando em conjunto precisamente com estes pilares que referi. Portanto, a nossa perspectiva é exatamente essa. Muito obrigado, e eu estava a ouvir, eu só me desloquei, porque entretanto eu tinha saltado por cima do senhor Presidente da SATA, mas recebi indicações expressas que eu tenho mesmo que lhe fazer a questão, apesar do adiantado da hora. E portanto, Sr. António Teixeira, Presidente da SATA, uma das questões que eu tenho aqui, e que pronto, estava preparada, não é? Estava a ver se o safava, é sentimento dos agentes de viagens portugueses a enorme importância que a SATA tem para o setor e para os Açores em especial. Aproveitando a presença e tendo em consideração que estamos a falar de 500, portanto, acho que isto já é suficiente para justificar uma explicação. O que é que este setor pode esperar da SATA? Bom, muito obrigado, bom dia. Obrigado por esta oportunidade, porque efetivamente essa questão é extremamente importante para a SATA e, atendendo a esta plateia, que nunca tive uma plateia assim tão grande, eu queria dizer que o setor pode esperar da SATA o compromisso da melhoria da pontualidade e regularidade das nossas operações já a partir de 2019. Estamos a trabalhar afincadamente nessa questão. Somos vossos parceiros há muitos anos e pretendemos sê-lo durante muitos anos. Mais do que aquilo que os agentes económicos aqui presentes, regionais e nacionais, possam esperar de nós, SATA, é que temos que contar muito e muito convosco. É necessário que todos nós, em conjunto, possamos melhorar a imagem do Grupo SATA. É necessário promover o que é nosso e, tendo em conta a importância do Grupo SATA para a região autónoma dos Açores, como já foi referido aqui, esta promoção só será possível com o esforço de todos nós. Vender SATA é contribuir para as acessibilidades dos açorianos, quer internas, quer para o exterior, da diáspora e, não menos importante, o tema que está aqui hoje em discussão, para a consolidação do setor turístico nos Açores. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.
Sr. Presidente, a forma como foi tão eloquente na resposta, parecia que já tinha preparada. Bom, e eu quero terminar isto para dar então sequência a seguir ao nosso próximo orador, mas não poderia terminar este painel sem perguntar aqui aos nossos 3 intervenientes 3 desafios para os Açores nos próximos 2, 3 anos. É um período temporal muito curto, está bem? Muito sucintamente, 3 desafios. Sr. Secretário, posso começar aqui pelo Rodrigo? Rodrigo, bom, 3 desafios. Muito sucintamente. Eu volto à história do elefante. Eu tenho um desafio que é o final, que é nós conseguirmos crescer de forma sustentável em termos de hóspedes e dormidas, mas conseguirmos crescer muito mais em termos do valor acrescentado deixado nas ilhas. Esse é o meu elefante, voltando à conversa de ontem. Para chegar lá, ponto 1, organizar imediatamente aquilo que queremos em termos estratégicos como destino, não a 2, 3 anos, mas a 10. Direcionar os investimentos em infraestruturas para essas necessidades que queremos como destino, fazermos a promoção adequada e depois vou pôr mais 3 muito rápidos, porque são mesmo só uma palavra. Já vai em 6. Formação e formação. Corresponde. Obrigado. Ana Jacinto? Eu diria que grande parte dos desafios já os referiu. O reforço da marca Açores como destino sustentável, a questão das competências, da qualificação, quer dos trabalhadores, quer dos empresários, como muito bem aqui foi dito, a valorização das profissões e a qualidade do serviço. Muito obrigado, Sra. Secretária. Também, muito rapidamente, primeiro, a valorização das profissões do setor, que os nossos jovens tenham orgulho em trabalhar nesta área. Segundo, tem a ver com distribuição. Uma geográfica, outra ao longo do ano. E tem a ver com a distribuição do nosso turismo por todas as ilhas, da forma mais equilibrada que for possível e também, ao longo de todo o ano, tentando combater esta questão da sazonalidade que sabemos que está sempre associada aos destinos turísticos. E, em terceiro lugar, conseguirmos obter esta certificação enquanto destino turístico sustentável, tendo bem presente que não é uma meta, é um caminho. Obrigada. Muito obrigado ao nosso painel. E enquanto saímos, obrigado pela participação. Chamava cá em cima, obrigado pela partilha. Não temos tempo, obviamente, para questões. Gostava de chamar precisamente o Sr. Presidente do Conselho de Administração da CDEA. Senhores e senhoras, as boas-vindas e uma salva de palmas pela paciência e o tempo que teve aqui também a esperar. O engenheiro Vítor Fraga, que vai nos fazer uma apresentação. Precisava que me retirassem aqui as coisas do palco, se faz favor, e o apontador. Ora, enquanto isso, eu aproveito, enquanto fazemos o rearranjo aqui do setting, simplesmente para falar um bocadinho do seu background. É presidente do Conselho de Administração. Se calhar podemos antecipar e abreviar um bocadinho. A maior parte dos presentes já me conhece. É? E, portanto, vamos passar efetivamente àquilo que interessa para abreviar aqui a sessão, porque... Bravo! Este momento é dos momentos mais difíceis, porque depois de terem existido intervenções brilhantes durante a manhã, e com o apetite, certamente, que algumas delas vos proporcionaram para o almoço, percebo que seja um massacre estar aqui a ouvir. Mas há uma coisa que vos quero dizer desde já. Este slide que aqui está é muito bonito, mas o último que eu tenho na apresentação é efetivamente o mais importante. E estou aqui, em primeiro lugar, queria agradecer ao Pedro Costa Ferreira por me ter endereçado o convite para estar aqui presente convosco e partilhar aquilo que nós achamos que é fundamental hoje para os Açores. Os Açores são uma região, um território de oportunidades. E se isso ajudar a vos manter dentro da sala, quero-vos dizer que aquilo que eu quero aqui demonstrar é as condições que os Açores têm para multiplicar o vosso dinheiro e as condições que os Açores têm para acolher esse vosso investimento. E falar de Açores hoje é falar, como vos disse, de uma terra e de uma região de oportunidades. E queria partilhar convosco, porque uma imagem vale muito mais do que 1000 palavras, um pequeno vídeo sobre os Açores. No meio do Oceano Atlântico há um arquipélago mágico.
Um lugar que tão depressa nos faz palmilhar o verde dos seus trilhos, como nos deixa mergulhar no azul das suas águas. Uma terra que nos embala nas suas histórias e nos faz subir ao seu ponto mais alto, para depois nos premiar com sabores típicos e nos reconfortar com o seu calor natural. Venha descobrir um arquipélago de experiências únicas. Açores, certificado pela natureza. Mas os Açores são muito mais que isto. Os Açores são uma terra, uma região com estabilidade económica, estabilidade política e estabilidade social. Temos um ecossistema favorável aos negócios. Temos o mais abrangente, o mais intensivo, o mais atrativo sistema de incentivos ao investimento da União Europeia. Temos um diferencial fiscal. Os Açores são a parcela do território nacional onde a carga fiscal é menor. Temos um regime de benefícios fiscais contratuais. Ou seja, nós avaliamos projeto a projeto e definimos as melhores estratégicas em termos de questões fiscais. Temos um dos sistemas, temos o melhor sistema de apoio à empregabilidade da União Europeia. Temos uma forte proximidade dos centros de decisão. O Governo dos Açores criou uma entidade para facilitar o relacionamento das entidades, dos investidores, das empresas que atuam no mercado local, quer com entidades públicas, quer com entidades privadas. Apostamos na inovação, desde logo com a criação de infraestruturas, com uma rede de incubadoras regional e com medidas específicas de apoio ao investimento dirigidos à inovação. Temos uma localização geográfica única. Não há território no mundo que consiga ter a nossa localização geográfica. Isso traz-nos vantagens. Se em alguns tempos isso foi apresentado como handicap, pois estávamos distantes dos grandes centros de decisão, hoje isto traz-nos uma grande vantagem. Nós estamos no centro e, desde logo, possibilita-nos abranger o horário laboral nos Estados Unidos e o horário laboral na Europa. E esta é uma vantagem para aqueles que estão na indústria dos serviços. Temos um conjunto de infraestruturas em todas as ilhas, 9 portos, 9 aeroportos. Temos todas as ilhas ligadas com um anel de fibra óptica, com um cabo submarino, que por sua vez é ligado ao resto do mundo. Temos ligações interilhas, quer seja por barco, quer seja por avião. Temos recursos naturais únicos, como todos nós sabemos, bem como produtos endógenos de grande valor. Temos uma zona económica exclusiva de uma dimensão considerável. A zona económica exclusiva representa 55% da zona económica exclusiva de Portugal e 15% da zona económica exclusiva europeia. Com o alargamento da plataforma continental, passaremos a ter cerca de 4 milhões de quilómetros quadrados. Isso significa que o território nacional vai crescer cerca de 40 vezes, e isto graças à influência, à localização estratégica que os Açores detêm. Temos um património natural e cultural histórico invejável. Desde logo, temos Angra do Heroísmo como cidade de património mundial, ou o património da paisagem da vinha da Ilha do Pico. Temos uma hospitalidade que alia aquilo que nos caracteriza, a nossa autenticidade, à modernidade, como todos que aqui estão têm a oportunidade de verificar. Temos condições de qualidade de vida únicas e hoje os Açores posicionam-se num segmento muito valorizado, que é do desenvolvimento de hábito de vida saudável. Temos um sistema de apoio às empresas, como vos disse, o mais intensivo e o mais abrangente da União Europeia, designado por Competir Mais. Não me vou focar em explicar o sistema na sua globalidade, vamos nos focar apenas para aquilo que é essencial para o setor do turismo. O sistema Competir Mais divide-se, como vos disse, em vários subsistemas. E hoje vamos dedicar-nos apenas a vos dar alguns exemplos daquilo que é o de fomento de base económica de exportação. No fundo, permite-nos ter apoio ao investimento até 65% não
reembolsável, ou seja, apoios a fundo perdido até 65% para projetos que vão desde 15 mil euros até 15 milhões de euros. Para projetos superiores a 15 milhões de euros e com criação de 120 postos de trabalho, tem um apoio não reembolsável fixo de 45%. Temos, igualmente, o sistema de incentivo de desenvolvimento local, o de incentivo ao empreendedorismo e o de incentivo à internacionalização, que também pode atingir os 65% a fundo perdido. Ao nível dos benefícios fiscais, em termos de diferencial fiscal, uma empresa, por se localizar nos Açores, só em sede de IRC paga menos 20%. E os seus colaboradores, em termos de IRS, pagam menos 30%. Temos o regime de benefícios fiscais contratuais, como já vos tive a oportunidade de dizer. A região beneficia da 8ª taxa mais baixa de IRC da União Europeia. Temos a 2ª taxa mais baixa de IVA da União Europeia. Se olharmos para o contexto do território nacional e naquilo que são os auxílios com finalidade regional, ou seja, aquilo que é permitido legalmente apoiar as empresas, os Açores posicionam sempre em primeiro lugar. Se for para uma pequena empresa, podemos apoiar até 65% a fundo perdido. Se for para uma média empresa, podemos apoiar até 55% a fundo perdido. E se for para uma grande empresa, podemos apoiar até 45% a fundo perdido. Ao nível da criação de emprego, temos um programa que é o Emprego Mais, que permite apoios para as empresas, no caso de contratarem um doutorado, de cerca de 38 mil euros para contratos de duração mínima de 2 anos e manutenção do posto de trabalho por 3 anos. Se for para um licenciado, esse apoio é de cerca de 28.500 euros. E se for para os outros trabalhadores, esse apoio é de cerca de 14.250 euros. Todas estas situações que vos falei e todos esses sistemas de apoio ao investimento que vos falei assentam numa estratégia de desenvolvimento regional. A região definiu 3 grandes áreas sectoriais de desenvolvimento: a economia do mar, o agroalimentar e o turismo, e uma 4ª área que é transversal, que são as tecnologias de informação e comunicação. Hoje vou-vos falar só de turismo, não vos vou falar da evolução do setor, porque ela já foi aqui claramente definida, e permitam-me que vos diga que nós nos Açores não estamos nem no fim de ciclo, nem no início de ciclo. Nós estamos efetivamente no novo ciclo. Um novo ciclo que foi alavancado pelo setor do turismo, mas que é transversal a todos os setores de atividade na nossa região. E mais do que estar a debitar um conjunto de informação sobre os sistemas de incentivos, não há nada como olharmos para um exemplo. Imaginemos que um de vós queria construir, aqui na Ilha de São Miguel, um resort ecológico num montante global de investimento de 20 milhões de euros com a criação de 60 postos de trabalho. Pois é, em termos de apoio ao investimento, a região assegura um incentivo até 10 milhões de euros a fundo perdido. Para a criação de emprego, um apoio de 925 mil euros para esse mesmo emprego. E em termos de benefícios fiscais, de dedução à coleta, pode atingir os 12 milhões de euros. Nós somos a parcela do território que efetivamente tem as melhores condições de apoio ao investimento. Mas se quisermos desenvolver um parque aventura, por exemplo, na Ilha Terceira, com um investimento de 1 milhão de euros e a criação de 10 postos de trabalho, o incentivo a fundo perdido poderá atingir 650 mil euros e o incentivo ao emprego 142 mil euros. Imaginemos que qualquer um dos senhores pretende implementar, criar nos Açores um operador turístico com sede na região e que desenvolve um plano de internacionalização, de promoção para um dos mercados emissores no montante de 500 mil euros, com a criação de 3 postos de trabalho. Pois é, o incentivo ao investimento nesse caso é de 325 mil euros. Dos 500 mil euros, 325 mil euros são apoiados e os 3 postos de trabalho são apoiados com 42.600 euros. Agora, isto foi teoria, isto foi para vos aguçar o apetite, mas nós temos, efetivamente, ofertas concretas, oportunidades concretas
para investimento no imediato, quer sejam públicas, quer sejam privadas. Por exemplo, na Ilha de Santa Maria está em comercialização um hotel com 87 quartos, um hotel de 4 estrelas que está em funcionamento. Na Ilha Terceira temos a Quinta Nasce d'Água e a Quinta de São Carlos, que estão também para comercialização. Temos na Graciosa e nas Flores, e estas são públicas, 2 hotéis para serem vendidos. Temos as Pousadas de Juventude, que iremos vender à empresa que detém a sua concessão, os 51% que a região detém nas mesmas, através de negociação particular com prévio anúncio público. Temos 2 campos de golfe para venda. A região recomprou os campos de golfe em São Miguel, a Batalha e as Furnas, e vai colocar esses campos de golfe para venda. E permitam-me aqui destacar o facto de que, neste processo, o campo de golfe da Batalha tem associado um projeto turístico, em que nós já temos feito um pré-projeto, foi feito um estudo prévio que permite a implantação de 120 mil metros quadrados. É um grande projeto, é uma grande oportunidade de investimento que surgirá a partir do início do próximo ano. Ao nível das novas tecnologias e das tecnologias de informação e comunicação, permitam-me partilhar convosco um outro projeto de grande interesse, que é o Terceira Tech Island. No fundo, aquilo que nós fazemos, que a região disponibiliza, é a formação de programadores, que depois disponibiliza esses programadores às empresas para os contratarem, que podem beneficiar dos sistemas de incentivos que vos falei. Faz um mapeamento de programadores séniores que as empresas podem contratar também, e depois de termos todo este pacote no âmbito dos recursos humanos preparados, qualquer empresa que se fixe na Ilha Terceira no âmbito deste projeto, a instalação é gratuita, e por cada 3 programadores locais que contrate, nós cedemos uma habitação para um colaborador que esteja deslocado de outra parte do mundo na Ilha Terceira para integrar este projeto. É mais uma grande oportunidade, principalmente neste negócio do turismo, em que o digital tem cada vez uma importância mais relevante, e não há digital se não houver empresas de base tecnológica. E os Açores têm uma grande vantagem em termos dessa localização, como vos disse, por estarmos entre os Estados Unidos e a Europa, e por termos, acima de tudo, recursos humanos de grande qualidade. Tudo isto se enquadra numa estratégia conjunta. Uma estratégia que agrega produtos e serviços. Uma estratégia que reflete aquilo que são os valores da nossa região, aquilo que são os valores das nossas gentes, aquilo que é os valores do povo açoriano. E essa estratégia tem um nome, é a marca Açores, certificados pela natureza. A marca Açores, que abrange, como vos disse, produtos e serviços, e que é, no fundo, uma umbrella que define uma estratégia de valorização coletiva daquilo que de melhor nós temos para vos oferecer. E, como vos disse, o melhor estava guardado para o último slide. Os Açores são, efetivamente, o melhor sítio para investir, o melhor sítio para viver e o melhor sítio para visitar. Muito obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigado. Dá vontade e temos mesmo que investir. Bom, chegamos ao fim das sessões e agora trata-se de ir almoçar e depois tem à tarde as excursões. O almoço será no Grande Hotel Açores. Os transferes estão lá fora, oferecido pelo Governo Regional dos Açores. Muito obrigado pela vossa presença. Vemo-nos logo ao jantar. Obrigado.